Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, em esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. É sempre bom estarmos na presença do Senhor hoje, domingo, o dia do Senhor. Que possamos apresentar nossa vida diante do Senhor, nossas necessidades, nossas intenções. Deus, Ele que vê todos os corações, que conhece todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, e para que em segredo algum está oculto. Que Ele possa, nesta celebração, purificar os nossos corações, os nossos pensamentos, com a inspiração do Espírito Santo, e assim possamos amá-lo de forma perfeita e dignamente glorificá-lo hoje e para sempre. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, na terra paz, boa vontade entre os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque tu és o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Cristo com o Espírito Santo. És altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Apresentemos neste dia todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, estudantes que hoje estarão fazendo a prova do Enem, que Deus possa iluminar as suas mentes. E todas aquelas pessoas que estão trabalhando hoje para que esta prova seja bem-sucedida. Apresente ao Senhor também as suas necessidades, as suas intenções. Ó Deus, cujo Filho, para sempre bendito, foi manifestado para destruir as obras do maligno e tornar-nos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Permite, nós te suplicamos, que nesta esperança nos purifiquemos assim, como Ele é puro, para que quando vier outra vez com poder e grande glória, sejamos feitos semelhantes a Ele no seu eterno e glorioso reino,
onde contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, vive e reina sempre, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Abramos o nosso coração para a escuta da palavra do Senhor. Se escrevessem as minhas palavras, se fossem gravadas numa inscrição, se com buril de ferro e com chumbo ficassem talhadas na rocha para sempre. Mas eu sei, meu Redentor está vivo, no fim se erguerá por sobre o pó. E mesmo que me tenham destruído a pele, na minha carne contemplarei a Deus. Eu sim, hei de contemplá-lo. Meus olhos o verão, ele não será estranho. Meu coração se abrasa dentro de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de Davi. Justiça, Senhor, escuta, se atento à minha queixa. Presta ouvido à minha oração, que não vem de lábios enganadores. Meu julgamento emane de tua face. Que teus olhos vejam onde está o direito. Perscrutaste o meu coração, de noite sondaste, submeteste-me à prova, nada encontraste. O que pensei não passou de minha boca, para pagar o homem segundo a palavra dos teus lábios. Vigiei a conduta do insolente. Caminhei nos teus passos, meus pés não vacilaram. Eu te chamo, pois me responderás, meu Deus. Dá-me ouvido, escuta a minha palavra. Faze brilhar a tua fidelidade, Salvador dos refugiados, que por tua destra escapam aos agressores. Guarda-me como a pupila do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, longe dos maus que me devastaram e dos inimigos mortais que me cercam. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 27 até o versículo 40. Então se aproximaram alguns saduceus. Os saduceus não admitem que haja ressurreição. Eles fizeram a Jesus esta pergunta: Mestre, Moisés escreveu para nós: se o homem tiver um irmão casado que venha a morrer sem filhos, case com a viúva e dê uma descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filho. O segundo e depois o terceiro casaram com a mulher, e assim todos os 7, eles morreram sem deixar filhos. Finalmente, a mulher morreu também. Pois bem,
esta mulher na ressurreição, de qual deles será mulher, já que os 7 a tiveram por mulher? Jesus disse: os que pertencem a este mundo casam-se ou são dados em casamento. Mas os que foram julgados dignos de ter parte no mundo futuro e na ressurreição dos mortos, não se casam, nem são dados em casamento. É que eles não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. E que os mortos devam ressuscitar, o próprio Moisés o indicou no relato da sarça ardente, quando ele chama o Senhor de o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois são todos vivos para ele. Alguns escribas, tomando a palavra, disseram: Mestre, falaste bem, pois eles não mais ousavam interrogá-lo sobre nada. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Há um artigo da nossa fé cristã que diz: creio na vida eterna. Porém, no mundo materialista, nem todos acreditam na vida eterna. Há quem ache que a vida se acaba nesses poucos anos de dor, de sofrimento, muitos uma vida de prazeres. A vida se acaba com a morte para muita gente. E é com essa mentalidade que eles dizem assim: vamos viver, vamos aproveitar enquanto há tempo, pois não há nada a fazer além desta vida. Como os saduceus também acreditavam. Acreditava que a vida acabava com a morte. E quando alguém morria, ia para o Hades, para a região dos mortos, onde não havia mais nenhuma esperança. Ora, meus amados irmãos, nós cremos, como cristãos, que a vida não se acaba com a morte. Mas, pelo contrário, a morte se torna para nós a porta de acesso à vida eterna, à vida feliz, onde estaremos com Deus, onde não haverá dor, tristeza, sofrimento, angústia. Essa é a nossa certeza, que o próprio Jó, diante do seu sofrimento, Jó que perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu seus bens, ele olha para si e diz: há uma esperança, nada se acabou. Eu estou passando por essa situação difícil de dor, talvez você esteja como Jó assim também. Mas ele não perde a esperança. E ele diz, como uma profissão de fé: eu sei que o meu Redentor está vivo. E ele me erguerá do pó. Eu contemplarei a Deus. Essa fé, essa esperança, essa certeza é que deve sustentar a nossa vida. Tem dias que nós estamos tristes, tem dias que nós estamos desanimados. Cada um tem uma angústia dentro de si, cada um tem os seus fardos pesados. E às vezes a vida se torna algo difícil, mas é preciso renovar a esperança. Esperança que Deus está conosco nesta vida e além desta vida. Não adianta nós criarmos expectativas. Não adianta nós pensarmos sobre a vida eterna, como será, como os saduceus, que achava que a vida, talvez a vida terrena fosse igual lá na vida celeste. Essas especulações são desnecessárias. Ninguém que morreu veio dizer como era lá.
Muito mais do que nós nos preocuparmos como será essa vida, a vida eterna, é preciso nós vivermos bem esta vida, procurando amar a Deus com todo o nosso coração, procurando amar o próximo. A vida eterna, ela começa agora, quando a gente aprende a amar. Quando você aprende a viver na presença de Deus, lá é apenas o coroamento desta vida. Mas a vida eterna começa desde quando você nasce, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando você passa a viver uma vida de coerência com a palavra do Senhor. Então não se preocupe como será a vida eterna, mas se preocupe em viver aquilo que disse o salmista Davi no Salmo 17, que nós ouvimos no versículo 5. Caminhei nos teus passos, meus pés não vacilaram. Caminhei nos teus passos, meus pés não vacilaram. Que essa seja também a nossa atitude nesta vida, a caminhar nos passos do Senhor. Por sermos pecadores, vamos vacilar muitas vezes, vamos errar muitas vezes, mas a cada queda é preciso ter a humildade de se levantar, de recomeçar a vida, de olhar para a vida com a certeza de que vale a pena a gente fazer qualquer esforço para a gente poder viver sempre na presença do Senhor. Que o Espírito Santo conduza os nossos passos para vivermos sempre coerentes com a palavra do Senhor, amando, vivendo em obediência. Assim estaremos já começando essa vida eterna com a nossa vida, com a nossa família, no nosso trabalho, a gente vivendo sempre essa experiência de contemplar a Deus na vida do irmão, no olhar do irmão, servindo ao próximo. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Muitas vezes na nossa vida nós não andamos segundo os passos de Jesus, o nosso Senhor. Nós desviamos os nossos passos, andamos por caminhos que não agradam ao Senhor. Por isto, nesta celebração da missa, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Façamos um breve momento de silêncio, pedindo ao Senhor, perdão pelos nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus onipotente, tenha misericórdia de nós. Perdoe os vossos pecados, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vos fortaleça em todo o bem e pelo poder do Espírito Santo, vos preserve na vida eterna. Amém. Vamos pedir
e o Senhor nos dê a paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, permaneçamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre, em toda parte, rendamos graças a Ti, ó Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a Tua glória, jubilosos, louvamos o Teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio dos profetas, e acima de tudo no Verbo feito carne, teu Filho Jesus, pois neste tempo tu enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertaste do mal e nos fizeste digno de estar diante de ti. Nele tu nos conduziste ao erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite anterior à sua morte por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes
em memória minha. Portanto, ó Pai, de acordo com teu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças ao Ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envieis o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam um sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Faze-me com que o teu Filho em sacrifício para que sejamos aceitáveis por ele, sendo santificados pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os santos e santas e todos aqueles que vivem a tua palavra, de modo que sejamos contados na herança sempiterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te preserve na vida eterna. Amém. Tu que à beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que o meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas,
somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Ó Deus, Pai celestial, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Gostaria de pedir que compartilhasse com seus amigos para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Agradecer ao irmão Oswaldo, professor Oswaldo, que está sempre aqui conosco, participando, cooperando na liturgia. Desejo para você uma semana de paz, de alegria, de bênçãos. Que Deus continue derramando muitas graças em sua vida. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio jogando a rede, sob a figueira a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.